Hebreus 4, 12, 13, acompanha aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Interessante aqui, né? Porque começa falando da eficácia da palavra de Deus, né? Como uma espada penetrante, uma faca afiada, e termina falando da Bíblia como os olhos de Deus, né? Porque a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, os olhos de Deus também. Podeis sentar, vamos ouvir mais um pouco da palavra. Eu quero falar nesta oportunidade sobre o poder penetrante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O pecado trouxe o endurecimento de coração e criou uma grande barreira entre o homem e o seu Criador. Não existe nada pior à vida do que um coração duro e sensível. Aliás, até mesmo uma pessoa que tem um coração duro sofre. É o primeiro a sofrer. Sofre muito. São pessoas que têm um tribunal interno que os mantém sempre sob uma acusação. Então, irmãos, para início aqui de palavra, vamos orar todos os dias para pedir a Deus um coração quebrantado, saber voltar atrás, pedir perdão, redimir-se de erros, não ser endurecido. É uma bênção, é fácil para Deus lidar com um homem, com uma mulher cujo coração é aberto, está pronto para receber a orientação, a advertência, ou mesmo a correção, com brandura e humildade. É assim que Deus nos transforma de glória em glória. Pois bem, sabendo então que a situação inicial do homem foi essa de endurecimento, de distanciamento, é necessário que aconteça um milagre. E esse milagre tem que começar no coração humano. E é aí que entra a eficácia da palavra de Deus. É aí que entra a virtude da palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de quebrantar os corações e transformar pessoas. O profeta disse, falando em nome do Senhor: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. Podemos ter um encontro com Cristo dentro das Escrituras. Após a ressurreição, Cristo conduziu seus discípulos para as Escrituras e explicou-lhes aonde estava a pessoa de Cristo na profecia. Explicou-lhes que ele estava presente em toda a palavra de Deus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. E o escritor aos Hebreus então chega nesse ponto aqui e diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. As Escrituras foram dadas pela inspiração do Deus vivo. Consequentemente, as palavras da Bíblia são palavras de vida. Somente aquele que possui vida pode transmitir vida. Jesus disse: e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A gente tem que crer nisso. A palavra de Deus é Espírito e vida. Uma vez eu estava pregando para um Hare Krishna. Era um rapaz seguidor de uma seita oriental totalmente absurda, estranha. Numa praça, ele estava numa praça, ele estava vestido com uma túnica ali e tal, cabeça raspada com uma trança atrás, e eles vendem
defumadores, né? Aqueles palitos de defumadores, eles entregam algumas literaturas. E eu cheguei perto dele e perguntei a ele: como é o seu Deus? Me descreve. E ele não soube descrever. Ele cria num Deus espécie de uma energia cósmica, de um poder que vaga pelo universo, que permeia o universo. Eu disse: isso é suficiente? Esse conceito que você tem de Deus é suficiente para você ter paz em relação à sua comunhão com Ele, seu relacionamento com Ele? Você entende o que Deus quer de você? Ele não soube de jeito nenhum. E aí eu disse: você quer saber um pouco da minha experiência com Deus? Ele disse: tudo bem. Ele não estava, claro, muito afim, mas eu estava provocando ele. Eu disse: nosso Deus, o Deus que nós cremos, está descrito em João: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E fui descrevendo para ele o primeiro capítulo de João, que ele criou todas as coisas, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, até chegar em João 12, onde diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Falei: olha, aqui chegou no ponto. Sabe qual é a concepção que nós temos de Deus, os cristãos? De um pai. Deus criou a família, estabeleceu o pai com afeto, com brandura, com bondade, para a gente entender que Deus é tudo isso e muito mais. O pai terreno, com todas as virtudes dele, é claro, ele não vai mostrar Deus em sua plenitude, mas para termos uma ideia, o nosso Deus é um Deus que oferece proteção, carinho, amor, que está conosco todos os dias. Fui falando. Bom, resultado disso tudo é que eu ainda disse para ele no final: eu posso fazer uma oração aqui junto com você? Você que sabe. Eu disse: eu quero. Eu sei que quero. Eu fiz a oração. Eu estava com um irmão, um amigo, na época, era até estudante de seminário. Ele disse assim: mas ele nem crê na Bíblia. Você acha que vai adiantar você ter citado todos aqueles textos da Bíblia, tudo, já que ele nem crê na Bíblia? Eu disse: meu irmão e amigo, eu não tenho outra ferramenta senão a palavra de Deus, a espada do Espírito, e eu preciso crer que mesmo que uma pessoa me diga: eu não creio na Bíblia, eu vou continuar falando a palavra de Deus para ele, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Ela vai quebrar a dureza do coração, vai esmiuçar a rocha, a penha, vai acender a alma dele de fogo celestial. Numa hora ou outra, o Espírito de Deus desata as prisões, solta essa pessoa e ela vai crer. Quando Jesus disse para a igreja fazer a sua obra neste mundo, não colocou na mão da igreja nenhuma arma bélica, nenhum poder financeiro imenso, nada. Ele diz: tomem a minha palavra, ide por todo o mundo e pregai-a para todas as pessoas. Esta é a grande arma e ferramenta do reino de Deus, da igreja, do cristão sábio, a palavra do Senhor. Fica evidente que todas as palavras que procedem da boca de Deus são palavras revestidas de poder vivificante, conforme disse Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Somente algo que tem vida pode transmitir vida. Por isso mesmo podemos afirmar que a Bíblia é diferente de todos os outros livros que já foram escritos, porque ela não foi escrita pela vontade humana, pela inspiração humana, mas pela vontade de Deus e pela inspiração divina. A palavra de Deus é sobrenatural, é fabulosa, é gloriosa. A palavra de Deus molda o caráter, transforma a vida. A palavra de Deus vai agir no homem de uma forma profunda. E é isso que Deus está fazendo conosco a cada dia, a partir do momento em que nós nos sentamos aqui e vamos ouvindo a palavra de Deus. Ela vai tocando o nosso coração, fazendo a transformação de vida em nossas vidas. A palavra de Deus pode operar o milagre do novo nascimento e dar a vida eterna.
Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Só o cristianismo tem a mensagem do novo nascimento. Por quê? Porque só o cristianismo tem a palavra viva de Deus. Só o cristianismo tem uma palavra que pode produzir dentro do homem uma nova vida. Que maravilha esse tema das Escrituras, nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo disse, Ele nos renovou para uma vida plena. Paulo disse, despojai-vos do velho homem, revestivos do novo, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. É como se nós estivéssemos com as roupas sujas e rasgadas, e o Senhor viesse e nos desse uma roupa limpa, bela, linda, e dissesse, tira esses trapos, veste essa roupa. Você está sendo agora revestido de um novo homem. Exatamente isso que acontece no novo nascimento. A palavra de Deus é impelida pela virtude do Espírito Santo, sendo capaz de realizar aquilo que lhe compete. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, opera eficazmente em pelo menos 4 áreas distintas. Primeiro, opera eficazmente na geração da fé salvadora. Não pense que uma pessoa vai crer em Deus vendo um filme, vendo as novelas da igreja do Macedo. Não vai, aquilo não é a palavra de Deus, aquilo é uma interpretação humana de fatos que estão dentro da Bíblia, que são deturpados, inclusive para ganhar a conotação de um romance, de alguma coisa assim que agrada o mundo, que agrada o mundão sem Deus e tal, para ganhar adeptos e um auditório. Não é a palavra de Deus, não vai gerar a fé salvadora isso. Lamentavelmente tem tantas pessoas inocentes e simples até dentro da igreja que dizem assim, pastor, eu estou aprendendo a Bíblia porque eu estou vendo a programação. Eu falei, olha, se você quiser aprender a Bíblia mesmo, desliga essa programação, isso vai atrapalhar você demais, porque você vai ter uma ideia errada da Bíblia, torcida da Bíblia. Então o que faz produzir fé no coração do homem? A palavra simples, a palavra expressa de Deus. Mesmo que você não saiba pregar, você não tem uma aptidão para ficar pregando igual nós fazemos, não tem problema, leia a Bíblia com a pessoa que você quer evangelizar, cita os textos apenas, selecione os textos da Bíblia e leia para ele, tomando uma liberdade de dar um testemunho, mas quando o papai da irmã Laline estava muito perto de partir, né, irmã Laline, você me pediu, vamos lá, pastor, eu falei, vamos. E Deus tocou no meu coração, porque eu fui orar, falei, Senhor, dá-me uma palavra, eu sei que o estado dele é grave, ela tinha me falado. E Deus só me disse, anote vários versículos da Bíblia, tudo sobre a salvação, o amor de Deus. E no dia certo nós chegamos lá, a irmã Laline estava lá para me receber, para me introduzir, sentamos na sala com ele estava bem, assim, consciente, bem ouvindo, entendendo tudo. E eu sentei com ele com muito carinho, disse, olha, irmão, o Senhor nos trouxe aqui para te encher da palavra de Deus, para ter a esperança da vida eterna. Se eu quero ouvir as palavras que eu quero sim. E eu fui citando os versículos devagarzinho, uma pequena só explicação, mas eu fui falando, né? Aqueles versículos lindos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todos quanto receberam recebeu o poder de se tornar filho de Deus, né? Jesus Cristo, né? É o Deus verdadeiro e a vida eterna. Fui citando os versos, uns 20 minutos depois eu parei, o senhor está ouvindo a palavra de Deus? Sim. O senhor crê que isso aqui é a palavra de Deus? A gente crê. Eu falei, então só falta agora a gente confessar Jesus. O senhor quer confessar Jesus? Quero, eu vou ajudar o senhor.
E aí fizemos a oração do arrependimento, a oração da aceitação, né? E eu sei, irmã Aline, que os resultados daquela visita estão repercutindo na eternidade. Com certeza naquele dia Deus preparou, aquele dia e hora que Deus tocou em você, para a gente ir até lá. E preparou ele, porque não passou acho que uma semana, né? Jesus foi mais ou menos isso. Então esta é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que a palavra dele é luz para o caminho. Luz para o caminho. Os antigos católicos, quando estavam com um parente, um familiar em casa que estava à morte, morrendo, um pai, um avô, na hora, às vezes, geralmente, a maioria antigamente morria em casa, né? Quase muito raro pessoas que tinham condição de ficar internado no hospital até morrer, porque era muito caro, muito difícil, não tinha sistema de saúde, então a maioria morria em casa. Então o que a família preocupava? Que se na hora da morte ele pudesse segurar na sua mão pelo menos uma vela. Quanta inocência, né? Quanta falta de entendimento, porque eles partiam com o princípio certo, mas usando os recursos errados. O princípio certo era o seguinte: Jesus disse: aquele que não sabe para onde vai, não tem a luz da vida. Realmente, para seguir o caminho lá para o outro lado, é preciso ter a luz da vida. Mas a luz da vida não é uma vela, não é uma fonte de iluminação. É Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Que maravilha! Na hora da nossa chamada partida, se nós cremos em Jesus, um facho de luz vai iluminar o caminho para a nossa trajetória, para chegar diante de Deus. Louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus. Hoje eu e o pastor Lázaro estávamos lá na igreja do Monte Águia. A igreja está congregando, né? Fomos recebidos muito cordialmente pelo pastor, eu dei o ensino, por isso que nós não estávamos aqui de manhã. E eu me lembrei lá da história, um episódio da história do Po Yang-Shu, pastor da Coreia, que Deus usou para construir a maior igreja do mundo até hoje, mais de quase 1 milhão de crentes. Tem na capital Seul. Eu lembrei daquela história, porque eu gosto dessas histórias. Os irmãos às vezes falam assim: pastor, vai contar de novo. Acho que você não conhece essa não, hein? Então eu vou contar. O pastor estava dando um estudo bíblico lá em Seul para um grupo de obreiros, e de repente telefone da esposa, e diz: pastor, é urgente. Ele parou, foi lá atender o telefone. Naquela época, 1978, acho que ainda não tinha celular, não. Foi lá atender. Esposa dele: show, vem correndo para casa, nosso filho está morrendo. Ele ficou assustado, extasiado, disse: tá bom. Desligou o telefone, disse: irmão, o que foi? Ele disse: não sei, é algo sério. Então um dos meus filhos está morrendo. Vocês me desculpem, eu tenho que correr lá, não tem outra solução. Minha esposa não tem como resolver esse problema. Ela disse que eu tenho que ir. Não, tudo bem, pastor. E ele foi. No caminho ele disse que ficava pensando: meu Deus, qual filho? Qual deles? Ele tinha vários. E por coincidência era o mais novo. O mais novo, antes da esposa dele ficar grávida, agora ele já era um menino já chegando na adolescência. Mas antes dela ficar grávida, ela ficou muito doente. A irmã, a esposa dele. E ela, aquela doença, aquele problema, sofrendo. E uma noite daquelas, ela sonhou com a Ana da Bíblia. E a Ana falava para ela: vou fazer a obra, Deus vai fazer a obra na sua vida, pode ficar tranquila, e você vai ficar grávida. Ela até assustou, que ela já tinha tido vários filhos. E a Ana da Bíblia, lá segundo ela no sonho, né, disse assim: olha, ele vai ser um menino, o bebê vai ser um homem, e você vai pôr o nome dele de Samuel. E realmente, irmãos, poucas semanas depois ela constatou as alterações no organismo, foi no médico, mas só está grávida. E quando a criança nasce, é um menino, e eles colocam o nome de Samuel. Aliás, é o único filho que ele teve que ele põe um nome diferente da cultura coreana, que os coreanos, japoneses, tudo segue
sobrenome, né, gente? No caso dele, o nome dele era Paul Yang-Shu. Então o filho tinha que ser Yang alguma coisa, Yang, sempre pegando alguma coisa, o show. Mas é Samuel. E quando ele chega em casa, então a mulher diz: é o Samuel. Ele está no quarto e eu não sei se ele ainda está respirando. O que tinha acontecido? O menino saiu da escola e era comum as crianças saírem da escola, os adolescentes, passar por um carrinho que vendiam os mariscos, os produtos do mar, feito na hora. O vendedor já era conhecido deles todos, e eles compravam e saiam comendo pela rua fora. E era normal sair da escola e comprar esse lanchinho. Só que tinha acontecido uma coisa absurda, estranha. O rapaz, o homem que fazia aqueles mariscos para vender, tinha colocado aqueles produtos numa embalagem que fora usado para carregar inseticida, e ele não sabia. Resultado: toda aquela comida que foi vendida naquela tarde, aquele dia, estava contaminada. E as crianças que compraram, todas ficaram contaminadas, intoxicadas terrivelmente. Então, quando ele soube da história, ele disse: você já entrou em contato com algum plantão de hospital, algum médico? Ela falou: já tentei uns 3, ninguém atende, ninguém está disponível. E ele entrou para o quarto afora, correndo e chorando, e já chegou, o menino está estiradinho lá, sendo pálido, não tinha mais pulso, não tinha mais nada. E ele disse, começou a orar já: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E ele tentou ligar para um outro hospital, e um plantonista atendeu e disse: pastor, daquelas crianças que comeram desses mariscos, 8 já morreram. Já morreram. Nós atendemos, não teve jeito não, já chegaram aqui na última. Pelos sinais que o senhor está falando da sua criança, ela está partindo. Agora não desespera mais, o senhor fica calmo, porque ela vai partir em paz. Ela não está sentindo mais dor nada, já está em estado de coma. Ele disse: não, mas eu não posso perder o Samuel, eu não quero que ele parta agora. E desligou e disse: Senhor, eu não vou mais procurar refúgio nos homens, eu vou procurar no Senhor. Ele começou a orar dentro do quarto, clamar, suplicar: Jesus, eu não estou preparado, o Senhor deu Samuel para nós, o Senhor deu o nome dele. Minha esposa ficou feliz, eu fiquei feliz. Senhor, eu penso nele grande, saltando, correndo, fazendo coisas bonitas, subindo a escada da igreja, descendo igual toda criança. E não olhava nem para a cama para não ver o menino inerte, porque disse: se ele olhasse, a fé ficava fraca, né? Porque é o quadro da morte ali, é uma derrota, uma coisa muito ruim, oprimente. E eles que foi orando, já era meia-noite, já estava orando desde as 7 da noite até lá para meia-noite afora, quando o Espírito de Deus encheu ele de fé, encheu ele de uma confiança milagrosa, sobrenatural. E ele já tinha apelado e dito para Jesus tudo que ele podia pensar de dizer para Jesus não levar o Samuel. E ele chegou no pé da cama, e aí ele olhou para o corpo e deu um brado com força. Ele disse: Samuel, levanta e anda. E bateu palmas, forte. A esposa no canto de lá, e de repente o Samuel pulou em cima da cama. Pulou em cima da cama, deu uma andadinha na cima do colchão, mas estava muito fraquinho, porque o veneno já tinha penetrado na corrente sanguínea, o cérebro já estava sem oxigenação, ele realmente morreu. E ele deu uma mexida na cama e os ombros, caiu vomitando. A mãe veio com toalha limpando o rostinho dele, e ele virou rapidinho assim e disse: papai, minha mãe, eu estou bem, eu estou bem. Papai, aproveite e cumprimente Jesus. Ele disse: onde Samuel? Ele disse: ali no canto. E o Poianchu virou e disse, balançando a cabeça: papai, desculpa, mas Jesus deu um sorriso e já foi embora. Deu um sorriso e foi embora. Falei: mas o que aconteceu, Samuel? Ele disse: papai, Jesus me buscou, veio me buscar. Eu saí aqui me carregando nos braços deles, nós fomos andando. De repente eu comecei a ver umas luzes coloridas lindas, com fachos resplandecentes que eu nunca vi em lugar nenhum do universo. E de repente eu consegui ouvir as primeiras músicas, os acordes. E ele disse: mamãe, a senhora ia gostar demais, porque as músicas eram muito lindas. E disse: aí nós vamos
e eu estou ansioso para ver onde nós vamos chegar. Jesus para e fica quieto por um tempo. E eu voltei e disse: Jesus, por que o senhor parou? Vamos embora. E ele disse, Jesus olhou para mim e disse: Samuel, eu vou ter que te levar de volta. Não, Jesus, vamos. Ele disse: não, seu pai não deixa, não quer deixar. Seu pai precisa de você. Que é para ficar. Está pedindo. Eu tenho que levar, não tem jeito. Ele está pedindo de uma forma que eu não vou negar. E Jesus deu a volta. E ele disse: papai, o senhor não viu quando nós chegamos aqui pelo corredor? Nós viemos, Jesus me carregando. E quando chegou no quarto, o senhor estava orando ali no canto, chorando. E Jesus me colocou aqui na cama. E eu acordei com o senhor batendo palmas. Eu voltei naquela hora que o senhor batia palmas. Que coisa tremenda, que coisa milagrosa. O Evangelho não foi construído em cima de fábulas, não, foi construído em cima de fatos sobrenaturais, comprovados. A ressurreição de Jesus, começa da ressurreição de Jesus, foi o fato mais estrondoroso da história da humanidade. Jesus saiu do túmulo ressurreto com todo o poder, com toda a glória. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do Cristo ressurreto, que vence a morte e que proclama para os seus seguidores a vida eterna, porque ele pode dar a vida eterna, que ele tem a vida eterna para dar. Buda não tinha, Confúcio nunca passou pela cabeça dele isto. Allan Kardec não sabe nem o que significa a vida eterna, mas Jesus disse: eu sou a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. A fé, a palavra de Deus, aliás, opera eficazmente. A fé salvadora. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem a história do túmulo vazio. Só a palavra de Deus tem a narrativa dos milagres do livro de Atos, aonde o paralítico levanta e anda sobre a ordem de Pedro, aonde Enéas, o paralítico, é curado, onde Dorcas é ressuscitada. Só o cristianismo tem os fatos que comprovam a veracidade da palavra verdadeira de Deus. A palavra de Deus opera eficazmente na obra da regeneração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. A palavra de Deus opera eficazmente na obra da edificação espiritual, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, 20 a 22. A palavra de Deus opera eficazmente na obra da santificação. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é uma espada penetrante. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam facas afiadíssimas para preparar os sacrifícios. Os animais que eram mortos, sacrificados, tinham que separar as partes. Animais que eram imolados para serem queimados, que era o holocausto, não era queimado todo ele, não. Tinham partes dos animais que Deus instruiu os sacerdotes a tirar. Então o sacerdote vinha com a faquinha afiada e ia cortando aquelas partes, assim, tipo a perícia de um açougueiro que separa as partes do animal. Tinha partes que não serviam para Deus, eles jogavam para lá, e as que pertenciam ao Senhor eles colocavam no altar. Assim, a palavra de Deus opera separando de nossas vidas o que não pertence a Deus. A palavra de Deus vai limpando, vai tirando. Num dado momento da sua vida, Deus fala com você através de um versículo, de uma pregação, em que o pregador está estritamente andando dentro da Bíblia, e o Senhor fala com você: meu filho, minha filha, isso aí não me pertence. Olha, a espada está separando. A espada de Deus está tirando as partes impuras da nossa vida, nos preparando para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a palavra de Deus
ela, como espada penetrante, ela desnuda as ilusões, os enganos, as fraudes e os intuitos humanos. Separa aquilo que pertence a Deus daquilo que não pertence. Nós só sabemos a natureza de nossas atitudes e de nossas obras quando nos expomos à luz da palavra de Deus. Aí nós descobrimos se o que estamos pensando e fazendo é só nosso ou é inspiração divina. Muitas coisas que parecem boas e justas não passam de palha e feno, ou seja, não traz nenhuma contribuição para o reino de Deus. Quem nos ajudará a ver isso? A palavra de Deus. Somente aquilo que fazemos para a glória do nome do Senhor e para a salvação das almas prevalecerá no tribunal de Cristo. O egoísmo, a vanglória humana, a busca pelo prazer, a ambição terrena, todas as obras que ignoram a cruz de Cristo serão reduzidas a cinza. Paulo disse: segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos capítulo 2, 5 a 8. Se o homem não se expor à palavra de Deus, ele pode incorrer e cair no grupo dos ímpios, que serão condenados. O Senhor está falando aqui: vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Depois de descrever o justo como aquele que medita e guarda a palavra do Senhor, a Bíblia compara os ímpios à palha. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Paulo também disse que a palavra de Deus é como a espada do Espírito. É a palavra do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Neste texto que Paulo compara, dá a palavra de Deus a conotação de espada do Espírito. A palavra de Deus aqui é comparada então a um instrumento de combate espiritual, de guerra. Trata-se de uma arma capaz de combater os inimigos que se apresentam contra as nossas almas. Eles vêm em forma de doutrinas falsas e mentirosas. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4,7. Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus 24,11. Todo movimento religioso que nega a salvação exclusivamente pelo sangue de Jesus, ou que acrescenta algo mais à obra de Cristo, é falso. Todo movimento religioso que possui livros sagrados além da Bíblia é falso. Todo movimento religioso que segue homens chamados iluminados é falso. O cristianismo, Jesus é a cabeça da igreja, não tem outro. Somos irmãos e Ele é o mestre, Ele é o Senhor das nossas vidas. Só Jesus salva, e a Bíblia é o único livro desta salvação. Concluindo, os 39 livros do Antigo Testamento foram cuidadosamente organizados por Esdras, que reuniu esses livros em um único rolo, em um único tomo. Eram vários livros, mas se tornaram um só, e fixou, o Esdras, lá do Antigo Testamento, fixou o cânon, ou seja, fechou, diz: estes são os livros sagrados dos judeus. Só aqueles 39. É claro que depois a Igreja Católica, em 1543, se não me engano agora exatamente a data, tentou acrescentar os livros apócrifos, mas eles nunca foram aceitos. Só as edições católicas trazem Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico. Nada disso. Os judeus não aceitam nada disso. O cânon foi fechado na época de Esdras.
Os últimos profetas ali, Ageu e Malaquias, e pronto, acabou. É o Velho Testamento. O Senhor Jesus aprovou o Velho Testamento, leu o Velho Testamento. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 18, ele disse: nem um jota, nem um tio o Senhor me tirar da lei. Ou seja, Jesus valorizou os acentos mais pequenininhos, usados para redigir em hebraico. Aquilo que ele está falando ali, ele está falando do pingo do i, do tiozinho ali do nosso cedilha. Ele está falando de uma aspiraçãozinha que punha sobre a palavra. Jesus disse: tudo isso foi meticulosamente produzido sob a inspiração de Deus. Não mexam aí. Será cumprido, prevalecerá até que tudo seja cumprido. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Os 27 livros do Novo Testamento foram plenamente aprovados pela igreja primitiva. Pedro, que escreveu no ano 68, refere-se à última carta de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 18. Paulo fala ali para Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado. Paulo está falando das escrituras sagradas. Depois Paulo escreveu essa carta, 2 Timóteo, no ano 67, antes de morrer, um pouquinho antes. E Pedro ainda vai viver mais um ano, no ano 68 por aí. E no ano 68, antes de morrer, Pedro escreve dizendo: irmãos, o que o nosso amado irmão Paulo escreveu, os indoutos torcem com as outras escrituras. Ou seja, Pedro reconhece que o que Paulo escreveu era a escritura sagrada, era a palavra de Deus. E diz: os indoutos torcem para a sua própria perdição. São pontos difíceis de entender, mas Paulo escreveu as escrituras. Paulo, em 1 Coríntios 2:13, diz o seguinte: nós não falamos palavras de sabedoria humana, mas falamos as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com as coisas espirituais. Paulo está dizendo: a inspiração da Bíblia não é só a inspiração de um texto, de um volume, não, é a inspiração de palavra por palavra. Palavras que o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo usou o vernáculo do ser humano. Nós temos a Bíblia no português, os americanos têm a Bíblia no inglês, cada um tem a Bíblia no seu idioma, mas o Senhor usou a linguagem, usou palavras e colocou-as da forma como Ele quis, para que a sua revelação chegasse até nós como chegou. É um milagre. Cada passagem da Bíblia que você lê, eu tenho certeza que você vai encontrar a virtude de Deus, né? Então Paulo disse: palavras inspiradas. Paulo já tinha dito que toda a escritura inspirada era proveitosa. Depois ele explica, mas eu não estou falando apenas de um volume aí de forma genérica, não. Cada palavra que está escrita foi inspirada. O Senhor nos ensinou a falar. Pedro depois escreve 2 Pedro 3,16: homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo capítulo 3,17, antes de Paulo falar das Sagradas Escrituras como um todo, um versículo antes ele fala assim: Timóteo, você sabe desde a sua meninice as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a vida eterna. Paulo agora considera que não apenas o livro todo, não apenas cada palavra, mas ele considera que cada letra, sabes as sagradas letras, cada letra é sagrada. Não é exagero não, cada letra da Bíblia é sagrada. É sagrada mesmo. O Senhor julgará o mundo pela sua palavra. Esse livro vai abrir na eternidade. Abrirão-se os livros e depois abrirá o outro livro, que é o da vida. Abrirão-se os livros, quem sabe poderão ser os 66 livros da Bíblia, né? Alguns dizem que são os livros das obras que Deus vai registrando e tal. Nós saberemos. Uma coisa é certa: o Senhor Jesus disse que Ele julgará o mundo pela sua palavra. Os mundos serão julgados pela palavra de Deus. Mas vamos concluir então.
No segundo século da era cristã, o Novo Testamento já estava fechado, já se tinha completado. E no ano 397, aí já lá no quarto século, um concílio que teve muito grande da igreja em 397, chamado Concílio de Cartago, publicou uma lista com os 27 livros do Novo Testamento, que é o que nós temos hoje, até hoje, sem mudança, sem alteração, ficando claro que Deus realmente confirmou que os 39 do Velho Testamento, os 27 do Novo Testamento, se tornaria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inerrante, eficaz e poderosa. Está aqui, nós estamos com ela aqui lendo aqui hoje, e ela está fazendo muito bem a nossa alma. Está mesmo, irmãos? Fazendo bem a sua alma. Finalizando, a Bíblia é o único livro que circula na terra com a chancela de Deus. A expressão "assim diz o Senhor" e seus equivalentes aparecem cerca de 2.600 vezes em toda a Bíblia, no texto sagrado. Não tem nenhum outro livro na face da terra que tenha essa expressão repetida tantas vezes. Assim diz o Senhor. Quem falou conosco pela palavra foi Deus. Quem escreveu? Homens santos de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela é como uma espada penetrante que vai dentro do coração, separa o que não pertence a Deus e deixa aquilo que pertence a Deus na nossa vida e faz em nós a restauração. Nós louvamos a Deus pela sua bendita palavra, amamos a palavra de Deus e só temos que louvar a Deus. Eu sei que todo crente quer ter mais de um volume da Bíblia em casa, e faz bem mesmo. Tenha vários volumes da Bíblia em casa, leia num volume uma tradução que mude um pouquinho no outro, mas continua lendo para ver a comparação das traduções que é uma evolução a linguagem. Então é natural que a Bíblia tenha algumas traduções que variam apenas no sinônimo e nunca na contradição. A Bíblia é coerente, perfeita e santa, prova de que ela é a palavra viva de Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Irmãos, como é que faz o que apelo que a gente faz, né, depois de falar tanto da Bíblia, de mostrar a palavra de Deus rica e poderosa? Eu acho que o apelo é o seguinte: vamos pedir ao Senhor que faça com que as palavras deste livro vá ficando escritas dentro do nosso coração. Deus abençoe que tudo que nós estamos ouvindo vai ficando gravado, trabalhando em nossa vida, mudando a nossa natureza, nossas palavras. Pedro disse assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quanto mais você lê a palavra, mais você adquire o vocabulário da palavra, da Bíblia Sagrada, né? O mundo, irmãos, ele não vai além dos chavões que eles já decoraram. Eles já decoraram, né? Muita coisa. Você vai ver um programa de televisão, até um jornalismo, qualquer coisa, você vê lá um jornalista dizendo misericórdia, né? Não sei o que, e está usando uma palavra que era só nossa, antigamente, algum tempo atrás. Hoje não, chegam a usar o nome de Jesus, falar de algumas expressões que eram comuns, mas eles não vão além disso não. Eu sou um crente cheio da palavra de Deus, cheio da Bíblia, é que quando vai conversar, sabe, deixa fluir nos seus lábios a revelação de Deus. Vai além, impressiona o indouto que conhece muito deste mundo, mas não conhece nada do céu. Nós, graças a Deus, estamos cada dia mais familiarizados com o céu. Vai chegar o dia em que nós entraremos no céu de glória. Aquela luz brilhante que Samuelzinho lá viu naquele dia, né, quando o Senhor levava ele, vai brilhar para todos os salvos. Vamos pedir ao Senhor que a sua palavra esteja em nossa vida, que nosso coração seja cheio dessa palavra, que nós possamos amar a Deus e a sua palavra mais do que todas as coisas. Oremos. Querido Deus, Pai bendito, louvamos o teu nome, Senhor, pela riqueza que o Senhor deu à tua igreja, a cada um de nós. Esta palavra que desceu do céu, este livro, Senhor, que tem uma matriz original e eterna no céu, este livro que é tão combatido, tão perseguido, mas sobrepuja, prevalece, continua sendo a revelação expressa de Deus entre os homens. Obrigado, Senhor.
É com esta palavra que nós enfrentamos, Senhor, as batalhas espirituais. É com esta revelação e com esta luz que nós vamos disciplinando a nossa vida, nossa maneira de ser, de sentir, de falar. Abençoe, Senhor, que essa unção de Deus caia sobre a tua igreja, a unção que torna este povo o povo do livro, o povo da palavra escrita e poderosa de Deus, em nome de Jesus.